Deus colocou um tema no meu coração e Deus se ministrou fortemente no meu coração através dessa palavra. Essa palavra é uma palavra que nos faz despertar mais, que nos faz acordar mais. E o tema é: não fuja do seu propósito. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado, aponta o dedinho para ela e fala assim: não fuja do seu propósito. De novo, vira para outra agora do outro lado e fala assim: não fuja do seu propósito. Amém? Queridos, então, todos nós nascemos com um propósito nessa terra. Todos nós. Deus, Ele quer nos usar para se cumprir esse propósito. Aqui na terra, Deus conta comigo e com você para cumprir o propósito dEle na terra. Para que a glória dEle seja manifestada, para que vidas sejam alcançadas, Deus conta com nós, aqui na terra. Acontece que o quê? A Bíblia também nos fala que no mundo aqui onde nós estamos, nós teríamos aflições, nós passaríamos por lutas, por dificuldades, por tempestades que se levantariam nas nossas vidas, mas Jesus, Ele nos garante uma coisa. Ele nos garante que, sabe, tudo passa, porque Ele já venceu o mundo, e se Ele já venceu o mundo, nós já vencemos também. As lutas, elas vão passar, as aflições, as dificuldades vão passar. E a Bíblia diz que temos que ser sal e luz dessa terra. Nascemos para fazer a diferença, para sermos usados. E Deus, Ele quer nos usar com os nossos dons, com os nossos talentos. Ele conta com nós. Mas acontece que muitos hoje acabam deixando o propósito, ou melhor, fugindo do seu propósito aqui na terra. Colocam os olhos na luta, na adversidade, na tempestade que se levanta, no problema, e deixa de cumprir o propósito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Para onde nós vamos na eternidade, não existe obra. Lá Deus não vai contar conosco para fazer obra nenhuma na terra, ou lá no céu. A obra tem que ser feita aqui. Agora, Deus, Ele conta com nós para isso. E hoje nós vamos aprender sobre dois homens, eu estudando a palavra, nós vamos aprender sobre dois homens de Deus, que tinham um propósito, passaram por situações iguais, passaram por uma luta, por uma tempestade igual, mesma coisa. Mas um decidiu se comportar completamente diferente do outro. Um fugiu do seu propósito, o outro se lançou no seu propósito. E eu queria agora, nós vamos aprender hoje sobre Jonas e Paulo. Comparações não são muito boas, mas quando elas são assim para nos fazer crescer, para nos levantar, é muito bom demais. E hoje nós vamos aprender com esses dois. Eu queria que você lesse comigo Jonas. Nós vamos ler capítulo 1, do 1 ao 12. Jonas diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava pronto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio
No meio dessa tempestade toda, Jonas desceu ao porão e, tendo-se deitado, Jonas dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. O 12. E lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, a tua palavra foi lida, Espírito Santo, e eu te peço agora, Espírito Santo, me usa. Me usa para falar com cada um dos teus filhos, assim como o Senhor ministrou no meu coração, porque o Senhor ministrou para mim primeiro, Pai, essa palavra. Que o Senhor venha agora tocar, Senhor, em cada vida que está aqui. Elas não vieram aqui por acaso. O Senhor separou esse dia, o Senhor os trouxe aqui para ouvir essa palavra. Então, Espírito Santo, toque em cada coração agora, toque em cada mente agora. Espírito Santo, vai tocando, que os teus filhos possam sair daqui, não da maneira que chegaram hoje, mas cheios da tua presença, cheios da tua presença. Ô Espírito Santo, eu te peço agora, vem sobre cada vida e toca, Espírito Santo, para que eles possam receber essa palavra e se levantar e fazer a tua vontade nessa terra, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Queridos, a Bíblia, ela nos diz que Jonas, então aqui nós lemos, ele então fez uma viagem. Jonas então sofreu ali nessa viagem, passou por uma tempestade. E eu queria falar um pouquinho de Paulo também, só que nós não vamos ler, porque é muito comprido e nós, para ganharmos tempo, na verdade, se você quiser ler na sua casa depois, você vai ler, e você vai começar em Atos 27, que fala sobre Paulo. Paulo, ele também entra num navio e está passando por uma grande luta, uma grande tempestade, que pegou eles no meio do caminho. Então Jonas estava num navio e veio sobre ele uma grande tempestade. Paulo também, a mesma situação. Paulo está indo para Roma pregar a palavra de Deus. E ali então acontece uma grande tempestade no meio do caminho. E olhando essas duas histórias, nós podemos fazer uma comparação na vida de Jonas e a vida de Paulo. A postura de Jonas foi totalmente diferente da postura do apóstolo Paulo. E olhando para Jonas, vemos que ele entra, então, num navio. O que acontece? Deus tinha mandado Jonas: você vai para a cidade de Nínive, pregar a palavra. Deus, ele queria salvar aquelas pessoas que moravam lá, mas Jonas não queria. Então Jonas paga, paga uma passagem, entra no navio para a cidade de Tarsis. A cidade de Tarsis era o lugar mais longe da terra. E Jonas, ele pagou a sua própria passagem para ir mais longe que ele pudesse de Deus. Com coisa que tem como se esconder de Deus, não tem como se esconder de Deus, fugir da presença de Deus, não tem como.
E Jonas achou que ele ia fugir da presença de Deus, se esconder da presença de Deus. Então ele paga essa passagem e vai, querendo fugir da presença. E ali na viagem, então, essa viagem de Jonas, a gente vê que tinha total ausência de propósito. E vemos que enquanto Jonas entra no navio sem saber para onde vai, sem saber para onde ele está indo, pegou e está indo. Paulo entra num navio, mas sabendo para onde ele estava indo, sabendo do seu propósito, que era pregar a palavra de Deus, pregar a palavra em Roma. Paulo ia ser julgado em Roma, estava passando por uma luta, foi no navio preso, mas ele estava indo para cumprir um propósito. Jonas não. Deus deu o propósito, mas ele decide viver uma vida sem propósito. Ele não queria cumprir o seu propósito. Queridos, não adianta de nada termos talentos, termos dons e não querer cumprir o propósito na terra, não cumprir a missão de Deus aqui nessa terra. Não adianta de nada. Jonas, ele tinha o talento. Jonas tinha um dom que Deus deu para ele, mas ele queria fugir da presença de Deus. Ele não queria cumprir o seu propósito. Paulo já agia diferente. Paulo estava preso. Ele poderia reclamar, ele teria motivos para reclamar. Ele estava preso porque ele anunciava a palavra, porque ele pregava a palavra de Deus. Ele estava preso e ia para o julgamento dele em Roma. Mas Paulo agiu completamente diferente. Paulo, ele tinha um propósito. O propósito era pregar o evangelho, era anunciar as boas novas, é levar o nome de Jesus para as pessoas. Era esse o propósito de Paulo. Paulo estava indo para ser julgado, mas independente da situação, da luta que ele estava passando, ele estava indo para cumprir o seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Será que você tem cumprido realmente o seu propósito aqui nessa terra? Ou quando vem as lutas e as tempestades que se levantam, a atitude é de Jonas, de fugir, de parar, de desistir. No meio do caminho a tempestade vem e Paulo, sabe o que ele faz? Ele acalma todo mundo ali. Ele acalma todo, ele fala assim, fiquem calmos, ninguém vai morrer, sabe por quê? Porque eu tenho um propósito, eu estou indo pregar a palavra, sabe, queridos, lá ninguém morreu, por causa de Paulo. O navio naufragou, mas por causa de Paulo ninguém morreu naquele lugar, ninguém morreu. Muitas vezes, pessoas têm feito como Jonas, têm o propósito, têm um chamado, mas abrem mão do seu propósito. Temos que ser como Paulo, cumprir a nossa missão, o nosso propósito aqui na terra. Volto a falar, como eu disse, na eternidade para onde nós vamos não existe obra nenhuma. Deus não vai querer que nós fizemos obra nenhuma lá. Então nós precisamos fazer aqui agora. É hoje, agora. Nesse exato momento, agora são 19h26. Você sabia que tem pessoas que estão tentando tirar a sua própria vida? Tem pessoas que não aguentam mais viver no sofrimento, viver na depressão, na angústia. É uma tristeza que toma conta da vida dela. E nesse exato momento tem pessoas, sabe, maquinando para tirar a sua própria vida. Porque elas acham, o diabo faz ela pensar que se ela fizer isso vai acabar o sofrimento. Mas pelo contrário. Muito pelo contrário, nós conhecemos a palavra e nós sabemos que não é assim. Mas o que nós temos feito? Qual é a nossa atitude de cristãos hoje? O que nós temos feito? Será que nós temos agido como Paulo ou como Jonas, se entregando, não querendo cumprir o nosso propósito aqui na terra? O que nós temos feito? Nós temos uma cidade. Nós temos aqui, olha, só o bairro onde nós estamos, há muitas almas para serem ganhas. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas desesperadas. E nós precisamos se levantar e não fazer como Jonas.
Temos que ser como Paulo, cumprir a nossa missão, o nosso propósito. Paulo dizia, eu tenho que cumprir a minha missão, eu tenho que cumprir o meu propósito, eu tenho que completar a minha carreira e guardar a fé. É isso que nós temos que fazer, completar a nossa carreira aqui na terra. Jonas abriu mão do propósito. Paulo sabia do propósito, sabia para onde ele estava indo. Paulo sabia. Como cristãos, precisamos saber onde nós estamos indo. Para onde você está indo? Nós precisamos saber aonde nós estamos indo. Precisamos ter um projeto, um propósito para as nossas vidas. Porque tem pessoas que não têm um projeto nem para a sua própria vida, um propósito para a sua própria vida. A liderança nossa aqui sabe disso, todos que estão fazendo isso. Mas para que nós possamos, receber almas novas e ganhar almas, e encher aqui de almas, evangelizar, nós precisamos pagar um preço, nós precisamos ter uma vida com Deus. E do começo do ano para cá, nós temos cobrado a nossa liderança. Do quê? De vida com Deus. É inadmissível deixarmos de ler a palavra todos os dias. Nós precisamos nos alimentar. O nosso corpo precisa de comida, mas o nosso espírito também precisa de comida. Nosso espírito precisa ser alimentado da palavra. Então, todos os dias, nos nossos grupos de WhatsApp, a nossa liderança coloca lá o tanto que leu da Bíblia, quais os capítulos que deu, o livro que está lendo. Temos feito aqui agora, nós estamos passando por esse jejum poderoso. 40 dias de jejum. Queridos, a palavra de Deus fala que há demônios que só saem, casta de demônios que só sai com jejum e oração. Não tem como vivermos uma vida sem nos enchermos da presença de Deus, sem pagarmos o preço. Então, a nossa liderança sabe, isso tudo é um cuidado. É um cuidado porque nós queremos crescer, sabe? E esse ano Deus nos deu um tema profético, que é um ano de coisas novas. Mas não vai se acontecer nada novo se continuarmos fazendo as mesmas coisas que fazíamos. Então nós precisamos crescer, nós precisamos ter uma vida mais com Deus, uma vida de oração. Nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos se entregar no nosso propósito aqui na terra. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser sal e luz dessa terra. Nós cristãos, precisamos ser diferentes, sal e luz. Então nós precisamos ter esse projeto na nossa vida espiritual. E quando nós temos isso, fazemos isso, nós vamos ficando cheios. Nós vamos ficando cheios e cheios para transbordar a presença, para transbordar Jesus para as pessoas, para transbordar, e aonde você for, você precisa transbordar essa presença, transbordar a presença de Jesus que está na sua vida, o Espírito Santo está na sua vida. Então Paulo, ele tinha esse projeto de esparramar o Evangelho, ele não perdia tempo. Ele tinha esse projeto de esparramar as boas novas, que é Jesus para as pessoas. Quando nós não temos um projeto, um propósito, nós estamos agindo como Jonas. Nós estamos agindo como Jonas. Jonas não tinha projeto nenhum. Jonas estava fugindo do propósito dele. E eu te faço uma pergunta. Começa a se analisar, com quem você tem mais parecido, com Jonas ou com Paulo? Na hora que a tempestade se levanta. Eu vou desistir, eu vou entregar tudo, eu vou parar. É assim que você tem tomado a postura? Porque nós nascemos para fazer a diferença nessa terra. Nós temos um propósito a se cumprir nessa terra. Nós não estamos aqui por acaso. Deus, quando te escolheu e te resgatou do mundo das trevas, Ele te escolheu e te separou com um propósito, para que você seja boca dele aqui nessa terra. Sal e luz nessa terra. Olha só, Jonas usou a liberdade para fugir. Paulo usou o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus. Paulo, ele queria cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Muitas pessoas têm usado a sua liberdade para fugir, como Jonas, fugindo do propósito.
E fugir, eu não falo de fugir, pegar, sabe, um navio e entrar. Quando eu falo de fugir, são coisas, sabe, que o mundo nos afasta, quer nos afastar devagarzinho. Quando decidimos ficar na nossa casa, em vez de estarmos lendo a Bíblia, em vez de estarmos orando, em vez de estarmos, sabe, buscando mais, passamos ali horas e horas na frente de uma televisão, em WhatsApp, no celular, na internet, sabe, fazendo essas coisas que o mundo, sabe, nos oferece. Não que é errado, pelo amor de Deus, não é errado assistir uma televisão, não é errado você entrar no Facebook, não é errado, mas é errado você largar, sabe, buscar mais isso e deixar a presença de Deus. Para Deus é só 5 minutos de oração e o resto você fica lá gastando tempo, quer dizer, na verdade, perdendo tempo, porque não edifica. Queridos, hoje o mundo está feio, nós temos visto como que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno mesmo, o mundo está terrível. E nós precisamos nos levantar como Paulo, se envolver com os sonhos de Deus. Nós temos falado aqui, quando eu me envolvo com o sonho de Deus, Deus se envolve com os nossos sonhos deixam de ser sonhos, se tornam o quê? Realidade. Se envolva com o sonho de Deus, se envolva com a presença de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo estava preso, mas não importava a situação que ele estava passando. Ele entendeu qual era o propósito de vida dele. Nós precisamos entender o nosso propósito de vida nessa terra. Como eu disse, Jesus disse, nós passaríamos lutas sim, nós passaríamos aflições sim, nós passaríamos por tempestades sim, mas ele venceu o mundo e nós venceremos também. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir na sua vida. Ter motivos de desistir não significa que temos o direito de desistir. Ter motivos de desistir não significa, escuta isso, não significa ter o direito de desistir. Na vida nós vamos ter momentos que vamos pensar em desistir. Você acha que eu e o apóstolo não pensamos já em desistir? Muitas vezes pensamos em desistir. Mas se nós, sabe, só que nós entendemos o nosso propósito aqui nessa terra. E se nós desistíssemos lá atrás, você não estaria aqui hoje, a sua família não estaria aqui, você não estaria indo para o céu. Se nós tivéssemos olhado para o nosso umbigo, para os nossos problemas e nossas adversidades e falasse, não, eu vou desistir, eu vou parar. Então nós, sabe, não temos, sabe, o direito de desistir, não temos esse direito. Jesus não desistiu de nós. E o apóstolo, passamos por tanta luta, vocês não têm noção, vocês não têm ideia. Esse ano mesmo, o ano passado, meu Deus do céu, que tristeza. Mas nós continuamos. Nós decidimos continuar porque nós temos um propósito. E esse propósito vai se cumprir aqui nessa terra, através da minha vida, através da vida dele. Nós não vamos desistir, nós não vamos parar. E você também não pode desistir, você não pode parar. Eu não sei se você está passando ou enfrentando alguma luta. Olha para Jesus. Olha para Ele, a força vem dEle. O Espírito Santo que nos sustenta, é Ele que nos sustenta. Queridos, se tivéssemos desistido, você não estaria aqui, a sua família não seria salva. Então pensa que atrás de você é uma multidão. Quantos aqui tem a família ainda para ganhar para Jesus? Porque eu tenho um monte afastado. Tem um monte que não conhece Jesus, tem uns amigos. E é muito sério quando pensamos em desistir. Quando pensamos em desistir do nosso propósito, do nosso chamado, há uma multidão de pessoas que não vão conhecer Jesus por causa da nossa desistência. E é assim que acontece quando nós pensamos em desistir. Então não podemos desistir. Temos que ser como Paulo, usar a adversidade como oportunidade. Tem muita gente usando a liberdade para fugir como Jonas.
diz assim: eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, Deixa eu te falar uma coisa, na sua vida corrida, você está com pessoas direto lá no seu trabalho, lá na sua escola, sabe, é um mercado que você vai, todo lugar tem pessoas, e nesses lugares nós podemos fazer a obra de Deus, sabe, de repente há um simples sorriso. Tem pessoas que às vezes estão passando por uma luta e o mundo está tão frio, as pessoas pensam só nelas, nos problemas delas, e não pensam mais em ajudar ninguém, e nós como cristãos, nós temos que se levantar, e dar o braço e ajudar. Às vezes um sorriso, um abraço, a pessoa já vai ficar tão bem. Esses dias, eu e o apóstolo temos feito essa oração. Falo: Senhor, nos usa, Deus. Eu não quero ser usada só no púlpito pregando a palavra. Eu quero ser usada onde eu for, Deus. Eu não quero mais ficar de boca fechada. Me usa, eu não quero mais, Deus, aonde eu estiver. Então, às vezes a gente vai no mercado, nós é atendido, um lugar que for. Não tive oportunidade de falar nada, mas pelo menos Deus abençoe. Quando nós falamos Deus abençoe para uma pessoa, nós estamos abençoando o dia dela, estamos abençoando a vida daquela pessoa. Então vamos, sabe, aprender a fazer isso. Deus abençoe, Deus te abençoe. Esses dias fui num lugar e eu me compadeci muito de ver uma pessoa, uma moça nova, jovem, e uma doença que a gente sabe que maligna mesmo, tomou conta da pele daquela moça. E ela falando um sofrimento que ela estava passando, que coçava, que às vezes chegava até sangrar. E ela falando que ia ter que passar por um médico, faz muito tempo que estava assim e não resolvia. E eu falei assim, eu virei para ela, eu falei assim: você quer que nós oramos por você? Eu poderia ficar quieta naquele momento, mas eu falei: não, o Deus que eu sirvo é um Deus que cura, é um Deus que faz milagre. E na hora eu poderia ouvir: não, eu não quero, mas sabe o que ela falou? Eu quero sim, vocês oram por mim? Ela ficou toda feliz. E ela falou, a gente começou a orar por ela e declarando, sabe, a cura sobre a vida dela, que Jesus já levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, e ela já estava curada, declarando sobre a vida dela e falando sobre ela. Aquela moça começou a chorar. Ela começou a chorar e ela falou assim: olha, ela começou a pedir desculpa, perdão para nós, que ela não é uma pessoa mais dura, que ela não é de chorar. Mas nós entendemos, a presença do Espírito Santo tomou conta dela ali naquele momento. O Espírito Santo, sabe, tomou conta dela ali no momento, ela foi cheia de Deus. Outro dia eu fui também num determinado lugar, acabamos de almoçar no domingo, e eu quis ir num lugar, e lá estava uma pessoa sentada, chorando porque tinha perdido o esposo há 7 meses. E ali, eu parei ali, ela me chamou para falar umas coisas para mim ali, e aí ela começou a desabafar comigo, e ela começou a contar como que ela estava, o que estava passando, sabe? E eu parei e comecei a ouvir aquela mulher. Eu comecei a ouvir, eu entendi a necessidade dela. Ela queria uma pessoa para conversar, ela queria uma pessoa para desabafar. E ela faz parte de uma outra denominação, mas eu convidei ela para vir para o culto. Chamei ela, falei da nossa página do Facebook, da igreja, falei para ela. Eu dei um abraço nela. Falei: não desiste, o que você está passando. Fica firme, não desiste. Aí falei, nós também passamos por uma situação muito difícil, comecei a contar para ela, dói ainda, dói, mas eu falei: não desiste, você vai, sabe, isso que você está passando vai servir para ajudar outras pessoas, apenas não desiste. E falando com ela, eu fiquei ali, já estava aguardando quase 3 horas, nós tínhamos que vir embora, 5 e pouco nós temos que estar aqui no culto, mas eu parei, eu ouvi ela e dei um abraço nela e ela ficou tão feliz. Sabe, ela precisava desabafar, ela precisava de alguém para conversar. As pessoas estão hoje sedentas disso, sedentas de Deus, sedentas de Jesus. Nós precisamos, sabe, como cristãos, se levantar. Nós precisamos fazer a obra. E são às vezes mínimas coisas que nós fazemos, muda a vida de uma pessoa. Muda toda a vida da pessoa. Queridos, esse ano é ano de coisas novas. Deus vai começar a trazer muitas vidas para cá. Eu creio, nós cremos nisso.
Pessoas que estavam sofrendo, pessoas vão ser curadas nesse lugar. Pessoas com depressão, passando por síndromes de pânico. Hoje nós acabou o culto pela manhã, nós fomos orar por um homem, um jovem ainda, com uma depressão, sofrendo. Nós fomos lá orar, oramos por ele, ministramos nele, o apóstolo ministrou nele, foi uma bênção, e falamos para ele: o que você precisar, estamos à disposição. Dentro daquela casa, ele e o filho passando por o mesmo problema, depressão tomou conta. Então a gente vê como que tem pessoas sofrendo hoje, e nós precisamos se levantar para fazer a obra. E nesse ano Deus vai trazer muitas almas, mas Ele conta comigo e com você. Ele não vai trazer vidas se não estivermos preparados para cuidar dessas vidas, se ficarmos olhando para a nossa luta e não se levantar para ajudar outros. Nós precisamos se levantar como Paulo. Paulo estava preso, Paulo ia ser julgado. Você sabe o que aconteceu com Paulo? Paulo morreu decapitado, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Deus. Paulo foi até o fim. Hoje ele está na eternidade com o Pai, e deixou para nós aqui escrito na Bíblia, na palavra, a referência de homem de Deus que ele foi. E nós temos que usar a vida de Paulo como referência para a nossa vida, e não de Jonas. Ter motivos para desistir, queridos, não significa que nós temos que desistir. Grave isso. Você pode ter motivos para desistir, mas não desista. Não desista. Aqui na igreja nós temos, como eu estava falando, nós temos tantas coisas para fazer. Há pessoas que ainda estão sentadas, que não se levantaram para fazer. Olha, você pode ser uma voluntária do Kids, você está fazendo a obra de Deus. Você se levantar para ser um obreiro, você está fazendo a obra de Deus. Você se levantar para dar um lanchinho, sabe, para o Kids, para o Radicais, você está fazendo a obra de Deus. Você segurar os seus braços lá no seu líder de GF, você está fazendo a obra de Deus. Você convidar, nós estamos no projeto Eu e Mais Um, pessoas para virem, você está fazendo a obra de Deus, o sonho de Deus, porque a palavra de Deus fala que uma vida, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Talvez você tenha convidado, tem chamado, e a pessoa fala que vem e não vem, como acontece comigo muitas vezes. Será que nós não precisamos orar mais? Eu falei: Deus, eu vou orar mais. Eu vou orar mais. Então, às vezes, nós precisamos orar mais, se levantar. A nossa cidade tem muita gente perdida. Hoje, o que tem acontecido é tristeza hoje. O homossexualismo tem se levantado de uma forma para atacar as nossas crianças. Por isso que aqui na CACL nós somos apaixonados pelo ministério, sabe, Kids, dos adolescentes radicais, teens, os jovens. Nós estamos aqui, sabe, todo sábado estão aqui as líderes preparadas para receber as crianças. Você que é mãe, você que é pai, invista no seu filho enquanto é tempo. Invista no seu filho. Não é perder tempo trazer ele aqui, não. Talvez a sua vida seja corrida. Você está investindo na vida do seu filho para que o diabo não toque nele um pouco mais para frente. Então, sabe, paga o preço. Traga eles aqui. Nós precisamos nos levantar para fazermos a obra de Deus. Outra coisa que vai acontecer agora, nós vamos ter um encontro com Deus. Tem pessoas que falam assim: mas eu já passei pelo encontro, eu sei como que é. Queridos, não perca tempo, falta poucas vagas. Eu vou te falar uma coisa: você que vai passar, que deu o seu nome lá, vai acontecer um divisor de águas na sua vida. A sua vida não vai ser mais a mesma a partir desse encontro com Deus. Sabe, as coisas que você precisava, sabe, situações que você estava passando, que talvez feriu, te machucou, esse encontro com Deus vai ser poderoso na sua vida, vai restaurar a sua vida. Então não fique de fora. Hoje ainda, acabando o culto, vai lá, dá o seu nome pela fé, ouse, se levante pela fé, para que você fique cheia, para você transbordar de Jesus. Queridos, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo.
quando nós não temos tempo para Deus, nós estamos vivendo, perdendo tempo. Jonas, na primeira luta, já desistiu. Na hora da tempestade, nós lemos o que aconteceu com Jonas. Começou a tempestade forte, Jonas foi dormir. Jonas não queria nem pensar. Ele sabia o que estava acontecendo. E olha só, que cristão que Jonas estava sendo, envergonhando ali. Porque quando desceram lá e viram ele dormindo, eles começaram a perguntar: quem é você? Da onde você vem? Quem é o seu Deus? Sabe que Jonas respondeu: eu sou hebreu. Eu sirvo um Deus que fez o céu, o mar e a terra. Aí eles pensaram assim: você, tipo assim, só faltavam falar isso para Jonas: você é louco então? Você serve um Deus que fez o céu, o mar e a terra, e você está se escondendo de Deus? Deus não tem como se esconder de Deus, queridos, não tem como se esconder. E Jonas, naquele momento, sabe o que ele queria? Sabe o que ele falou? Joga eu no mar, pode me jogar. Joga, me lança no mar. Que Jonas queria morrer, queria desistir. Jonas não queria cumprir o seu propósito. Paulo já não, Paulo agiu diferente. Na hora da tempestade, Paulo começou a acalmar todo mundo. E ele falava: ninguém vai morrer aqui. Ninguém vai morrer aqui. Ninguém vai morrer. Eu estou cumprindo o meu propósito. Ninguém vai morrer. Deixa eu te falar uma coisa. A tempestade que você está passando, essa luta que você está passando, se você permanecer como Paulo, as pessoas que estão do seu lado não morrem também. Elas vão ser abençoadas por causa da sua vida. Por causa da sua vida. Se você não desistir, pessoas serão salvas por causa de você. Então não desista. Tenha atitude como de Paulo. Não faça os seus problemas maiores que Deus. Não faça dos seus problemas maiores que Deus. Os nossos problemas são muito pequenos perto do Deus que nós servimos. O nosso Deus é um Deus grande. O Deus que você serve é um Deus grande e poderoso. Jonas também, estudando a palavra dele, um pouquinho mais para frente, você pega lá depois na sua casa e lê. Jonas estava acomodado, não queria cumprir o propósito ainda. Então Jonas está num determinado lugar e ali nasce uma planta e faz uma sombra ali. Jonas estava ali na sombra, bem, tudo bem. Olha só, como que Jonas era imaturo, como que Jonas era imaturo, um cristão imaturo. Essa planta morre. Sabe o que o Jonas faz? Jonas já entra em crise de novo e começa, blasfemar com Deus. Por causa de uma planta, Jonas já queria morrer de novo. Olha a imaturidade de Jonas. Olha já a maturidade de Paulo, como era diferente. Depois que eles conseguem, ali na ilha, descerem ali para a ilha, o apóstolo Paulo, estava ali servindo. Então ele foi ali pegar uns gravetos para fazer uma fogueira. No meio daqueles gravetos tinha uma cobra, uma víbora. E aquela cobra morde o braço de Paulo e fica pendurado no braço dele. Paulo então sacode o braço e joga ela no fogo. E muitos ali, todos viram aquela cobra no braço dele. E ali aqueles que viram começou a falar: ele vai morrer. Agora ele vai morrer. A víbora picou ele, ele vai morrer. A postura de Paulo foi diferente, ele jogou a cobra fora, ele tinha fé no Deus que ele servia e ele não morreu. Só que sabe o que aconteceu? Começaram a falar mal dele, começaram a falar mal de Paulo ali. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo nem ligou. Paulo, ele estava, sabe o quê? Cumprindo o propósito, ele não dava ouvidos não para o que falavam dele. Deixa eu te falar uma coisa, falaram mal de você, deixa para lá. Falaram, chegou pessoas e falou assim: fulana falou assim que não gosta de você não, deixa pra lá, não ouve a voz do Satanás não. Deus, fala assim: Deus, ele falou isso, ela falou isso, perdoa ele, Pai, perdoa ela, porque ele não sabe o que está falando. Jesus fez isso na cruz. Quando estavam ali crucificando Jesus, Jesus falava: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Nós precisamos agir assim e não ficarmos ofendidas, deixando o Satanás sujar o nosso coração, comendo isca de Satanás. Me desculpe falar, mas tem hoje muitas pessoas saindo da igreja porque talvez um irmão tal ou irmã tal não cumprimentou ela naquele
naquele dia, você não sabe como a pessoa estava naquele dia. Talvez ela estava passando uma luta porque ela não te cumprimentou. Você vai sair? Você vai abandonar Jesus por poucas coisas? Tem pessoas agindo assim hoje. Nós precisamos agir como Paulo e não como Jonas. Chega de imaturidade, nós precisamos se levantar como cristãos maduros na fé, sabendo que o nosso propósito é maior que qualquer coisa, qualquer picuinha. Não, picuinha não nos afastará mais da presença de Deus, da obra de Deus. Talvez qualquer motivo, eu vou entregar o meu ministério, eu vou entregar por causa de coisas poucas. Escuta isso, Jesus, Ele se entregou por você, por mim até o fim. E o Pai lá no céu fala, lá o meu filho, lá minha filha amada, lá o que Ele está fazendo, olha o que ela está fazendo, porque está sendo escrito no livro da vida todas as nossas obras, e um dia nós vamos prestar conta, por isso nós não podemos desistir. Por isso nós não podemos, temos que continuar. E na vida nós temos uma escolha: sermos como Jonas ou sermos como Paulo. Que escolha você vai fazer? Te pergunto, que escolha você vai fazer? Não enterre o seu propósito. Não enterre o seu propósito. Você não está aqui hoje por acaso. Pessoas faltaram, mas era para você a palavra. Não fica pensando assim, era para fulano de tal. Não, essa palavra Deus ministrou comigo primeiro e está ministrando no seu coração, porque vai acontecer situações, talvez, para você desistir, para você parar. Então você vai guardar essa palavra no seu coração, e se você estava pensando em desistir, você vai mudar a sua postura hoje, e você vai olhar para o seu propósito, e você vai olhar para o tamanho do Deus que você serve, que fez o céu e a terra, que Ele é poderoso para te abençoar, e toda tempestade vai cair por terra, toda luta vai cair por terra, porque é isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida, quando nós nos envolvemos com os sonhos dEle. Deus te trouxe aqui hoje. Deus, Ele quer levantar uma geração de Paulos, uma geração que se levanta para fazer a obra, para ganhar almas, e não ficar mais de braços cruzados. Deus quer levantar essa geração de Paulos. E eu quero te perguntar hoje, será que você quer ser essa geração de Paulo? Porque eu quero ser essa geração de Paulo. Levanta suas mãos mais alto e fala assim, eu quero ser essa geração que vai fazer a diferença, que vai ser sal e luz nessa terra. Não vamos desistir do nosso propósito, não vamos desistir do nosso chamado. Passe a luta que passar, passe a luta que passar, continue olhando para o autor e consumador, continue olhando para Jesus. Passe a luta que passar, a prova que passar, porque tudo passa e a vitória virá sobre a sua vida. Amém? Eu queria que você se levantasse agora, coloque a mão no seu coração e fala assim comigo, diga assim comigo: Deus, eu não vou fugir, eu não vou desistir, eu quero ser como Paulo, eu não quero ser como Jonas. Eis-me aqui, Deus. Fala para ele, eis-me aqui, Deus. Não vou desistir, eu não vou parar, eu vou combater o bom combate, eu vou guardar a fé. Fala para Jesus, fala assim, Deus, eu vou guardar a fé, eu vou combater o bom combate. Fala assim, pode contar comigo, Deus. Pode contar comigo, Deus, porque eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Queridos, com os seus olhos fechados, a mãozinha no seu coração ainda. Talvez você está aqui e fala, apóstolo, eu estou passando por uma luta, você não sabe. Apóstolo, eu estou com vontade de desistir, de parar, eu não estou aguentando mais. Queridos, querida, Deus te trouxe aqui hoje, te diz, não desista, não seja como Jonas. Deus, hoje o Espírito Santo agora está vindo sobre a sua vida agora, o Espírito Santo está vindo sobre você agora, e Ele vai colocar dentro de você uma força, uma ousadia, intrepidez do Espírito, para você continuar firme,
para você não desistir do seu projeto, do propósito aqui nessa terra, porque para onde nós vamos não existe mais obra a se fazer, é aqui e agora.